Então, vamos falar sobre inteligência. Coloquei aqui inteligência e botei racional. A gente vai ver sobre isso. Até mais ou menos, não tem uma data assim, mas até mais ou menos o final da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, a inteligência, se entendia a inteligência de uma única forma. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Responda agora e depois eu vou te perguntar no final, eu vou te perguntar novamente. Veja se a resposta vai ser a mesma. Eu queria te perguntar o seguinte: você acha que você usa plenamente a sua inteligência? Reflita aí. Tá? Então, voltando. Então, até essa época, como eu falei, a inteligência ela era entendida de uma única forma. Inteligência, nem falava isso, era inteligência, que a gente chamou de inteligência racional. É a capacidade de um indivíduo, do raciocínio, de um indivíduo raciocinar. Se media, tinha até parâmetro para medir a inteligência, não existe isso. Você mede o quociente de inteligência, que é o chamado QI. Uma tabela, você vai... Eu já fiz esse teste de QI, eu nem vou falar o resultado, porque eu até acho que deu um resultado errado, porque deu um resultado alto, e eu não quis refazer para sair por cima ganhando, então eu preferi ficar no erro, se é que houve algum erro mesmo. Mas eu fiz lá na época, né? Então, existe esse teste de QI, você mede a sua capacidade racional, com a sua capacidade de raciocínio, né? Mas, então, indivíduos com um QI muito alto, se criava uma expectativa a respeito dos resultados que essa pessoa poderia ter na vida, tanto na vida profissional, na vida pessoal dele, se esperava, cria essa expectativa, né? O cara tem um QI altíssimo, mas se percebia, veio se percebendo ao longo do tempo, que indivíduos com QI alto, às vezes, não tinham o resultado que correspondesse àquela expectativa que se tinha a respeito dele, até ele mesmo. Então, se entendeu que alguns fatores, apesar de uma grande capacidade, um alto QI, alguns fatores influenciavam tanto a ponto de todo o desempenho que essa pessoa tinha na vida era fraco em relação à expectativa para um QI alto que ele possuía. Então, começou a se levar em consideração, estudar sobre isso, e se percebeu que o lado emocional era tão importante, tinha um peso tão grande quanto essa capacidade racional dele. Então, se ele era um indivíduo, tem um QI alto, tinha uma grande capacidade, mas emocionalmente ele tinha problemas, ele tinha dificuldade em lidar com as suas próprias emoções, reativo demais ao estresse, né? Essas coisas tinham um peso grande na vida dele, então não adiantava ele ter um QI alto se o desempenho dele, em todos os sentidos da vida, tá? Não estou falando só profissional, não. Então, se viu a necessidade de levar, quando se fosse falar sobre a inteligência de um indivíduo, se levar em consideração a parte emocional. E aí se passou a dividir a inteligência racional e inteligência emocional, que era a medida do que? A capacidade de um indivíduo em lidar com as suas emoções. Tá? Então, se dividiu a inteligência dessa forma. E, talvez mais uma década para frente, se percebeu também que tinha um outro fator que deveria ser levado em consideração, que é o fator espiritual. Olha, estou usando a palavra espiritual naquele sentido, a conexão com alguma coisa que transcenda. Isso é muito forte nas pessoas, isso é muito forte na maioria das pessoas. E isso influencia o comportamento das pessoas também. Isso influencia o destino das pessoas. Isso, às vezes, decide o destino das pessoas.
se for o caso de suas crenças, se for o caso de qualquer outra coisa que transcenda essa percepção da mente racional. Isso influencia demais. Então, pelo mesmo motivo, se viu a necessidade de incluir uma outra divisão no conceito de inteligência, que é uma outra divisão chamada de inteligência espiritual. São essas três aqui. Hoje em dia, se você procurar aí, no Google, aí, vai aparecer outras subdivisões, mas todas partem daqui. Então, o grande lance é isso aqui mesmo, sabe? Você entender que a inteligência, para você medir a inteligência, você tem que entender a capacidade racional da pessoa, emocional e espiritual. Tá? Lembra que espiritual eu estou me referindo a uma coisa muito mais ampla, eu não estou me referindo à religião, é o espírito de alguém. Tá ok? Então, eu te pergunto agora, novamente, como eu perguntei no início, você, de repente, não sei, você não sabia, não sei se você já sabia sobre isso aqui, mas se você não sabia, eu te fiz a pergunta no início, pedi para você pensar numa resposta. Agora eu pergunto de novo, você acha que você usa plenamente a sua inteligência, toda a sua capacidade, pensando dessa forma aqui? Então, é claro que você, com certeza, você usa o seu intelecto, mas o teu intelecto é apenas uma parte da inteligência. A inteligência é um fenômeno muito maior, porque a vida também é intuitiva. Dentro de você existe algo muito mais profundo. Então, nós vamos fazer agora, eu falei lá no início, você realizar, se você quiser escolher, mudanças. Então, o que você precisa entender para conseguir realizar, caso você queira, essas mudanças? Entender esses conceitos. Então, o que nós vamos fazer agora é mostrar o que acontece nessas situações e o que você pode tirar disso aqui para te ajudar a entender melhor e esse entendimento te levar a ter uma outra visão e daí você vai conseguir fazer suas mudanças. Ok? Inteligências. Tá bom?